A AJUF assumiu o compromisso de lutar para que todas as autoridades no Brasil possam ser julgadas sem privilégios. E a entidade não está sozinha. Juristas de todo o país e a própria sociedade apoiam a iniciativa. Políticos escolhidos pelo povo nas urnas, envolvidos em escândalos. Na linguagem do povo, mensalão. Usando o dicionário do Judiciário, Ação Penal 470. Com este nome, os réus foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Os acusados de envolvimento no esquema de corrupção e desvio de verbas foram direto para um tribunal superior. Um julgamento diferente de qualquer outro cidadão. O parlamentar tem que ter o direito de colocar suas ideias, ainda que todos os outros discordem delas. Agora, o parlamentar não tem o direito de ser impune quando comete um crime. Qualquer que seja ele, tem que ser punido como um crime comum. De 37 réus julgados, 25 foram condenados. Mas quais são as atribuições do STF? Existe uma estrada de mão dupla e confusa nessa história. Ou bem nós caminhamos para um sistema de corte constitucional, ou a gente caminha para um sistema extremamente contraditório, em que, ao mesmo tempo, uma corte tem uma pauta extensa de temas constitucionais relevantes para julgar e fica presa em questões probatórias, em embargos de declaração, em análise de minúcias de prova de uma ação ordinária. Então, realmente, acaba sendo um sistema bastante contraditório. Essa flexibilidade foi contabilizada e nem foi preciso de muita matemática. De acordo com um levantamento feito pela Associação dos Magistrados do Brasil, antes do julgamento do mensalão, em 18 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal abriu 130 processos criminais contra autoridades que têm foro privilegiado. E ninguém foi condenado. No Superior Tribunal de Justiça, até hoje, foram abertas 483 ações penais, mas só 5 pessoas foram condenadas. A existência atual do foro privilegiado, ela acaba atrapalhando a celeridade desses processos, porque você poderia pulverizar esses julgamentos para todos os juízes que já militam nessa área criminal no Brasil todo. Por isso, a discussão desta prerrogativa às autoridades tem relação com o gasto de tempo e dinheiro público. Durante mais de 40 sessões, os ministros do STF ficaram em torno de apenas um assunto, entre milhares que aguardavam julgamento. Você acaba tendo muito mais juízes que estão aptos a julgar esses processos. Houve uma dificuldade muito grande por parte do Supremo Tribunal Federal para a conclusão da Ação Penal 470, no que tange ao trancamento de uma pauta de uma série de outros processos de repercussão geral que não puderam ser julgados, porque todas as sessões plenárias acabavam sendo preenchidas pelo julgamento de uma ação criminal. Então, isso vai contra uma sistemática que é própria de uma corte que se pretende ser uma corte constitucional, uma corte uniformizadora de jurisprudência e de fixação de teses constitucionais. Acaba tendo um conflito muito claro, né, de papéis. Digamos que o foro privilegiado não existisse. Os réus da Ação Penal 470 teriam a sentença avaliada por um juiz de primeiro grau. Ele é apto a realizar investigações, coletar documentos, ouvir testemunhas. É esse o juiz que não existiu neste e em outros processos parecidos. Afasta a produção da prova do juiz que é vocacionado para fazer isso, que é o juiz de primeiro grau. Então, por exemplo, no caso da Ação Penal 470, essa prova ela acabou sendo colhida por juízes em primeiro grau e esses juízes, já por terem feito a colheita da prova e até pelo princípio da identidade física do juiz, aquele juiz que promove a audiência tem que ser necessariamente o juiz que vai sentenciar, a AJUF entende que traz benefícios processuais claros que esses processos sejam realmente julgados pelos juízes que produzem a prova, que estão em primeiro grau. Garante-se, inclusive, maior acesso às instâncias recursais por parte dos acusados. Então, existem benefícios processuais claros, sobretudo, claro, de efetividade dessa jurisdição, né? Que esses processos cheguem a termo de forma mais rápida e efetiva. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, já se posicionou contra o foro privilegiado. Já houve até uma manifestação. As entidades de classe, a população, os juízes, todos podem se posicionar, propor, mas executar, adivinha quem tem o poder de votar o fim ou a mudança do que está previsto em lei? Somente o Congresso. O Congresso pode acabar com aquele foro que privilegia eles. Vai ser muito difícil acabar, né? Quanto mais você flexibiliza a aplicação de leis
de uma forma diferenciada, favorecendo as elites, favorecendo aqueles que têm mais poder financeiro, que têm mais poder político, em detrimento do direito do cidadão comum, você vai levar a um comportamento corrupto, sim. E as instituições funcionam com base em legislações que são feitas pelas elites, que, lógico, vão favorecer aqueles que são beneficiados por elas. O foro privilegiado, de fato, já foi necessário no país. Para que a defesa dessas pessoas não fosse dificultada, uma vez que, sem o foro privilegiado, uma das consequências é que, sem a concentração daquele julgamento em uma determinada instância, a defesa pode vir a ser mais difícil, já que várias ações podem vir a ser ajuizadas contra aquela pessoa em vários juízos. Esse momento histórico existiu, havia uma razão para o foro privilegiado, mas essa razão não se observa mais, né? Temos que dar à população a compreensão de que a magistratura hoje comporta esse julgamento, né? Mas os anos passaram, os políticos mudaram e até a própria justiça. A magistratura tem sim a legitimidade, tem a capacidade de suportar essa carga, né? De julgar esses processos contra essas autoridades na primeira instância. Para esse juiz federal é possível o fim do privilégio nos julgamentos. E o próprio Estado poderia fazer um planejamento de controle. Construir uma forma para que aquelas pessoas que exercem funções importantes na estrutura do Estado não estivessem sujeitas ao julgamento de juízes de primeiro grau que, por sua proximidade com autoridades municipais, autoridades estaduais e até o próprio poder econômico estivessem sujeitas a pressões de toda forma que pudessem ter uma influência no julgamento, uma influência indevida. O cientista político explica: existe um mau uso da lei que não deveria ser tratada como um privilégio, e sim como um mecanismo de proteção da liberdade. E essa confusão entre imunidade e impunidade precisa ser mais bem explicada. Não é possível ter uma democracia sem a imunidade parlamentar, mas também não é possível ter uma democracia com impunidade, como nós temos no Brasil. E isso está ligado à corrupção. No fim, alguém merece regalias? A população fica sempre refém. Quanto mais frágil o cidadão, mais ele sofre a pena da lei, mais ele sofre o rigor da legislação. Quanto mais poderoso, mais flexível é a punição para eles.